A paz do Senhor, amadas irmãs, aqui é Floracida Silva e eu faço parte do Café com Jesus e as Amigas. E estamos no 8º dia do propósito de oração pelos nossos casamentos, edificando meu casamento em Deus. E o tema de hoje é oração para lidar com críticas e conflitos. E o nosso versículo-chave para a mensagem de hoje se encontra em Provérbios 15, e versículo 1, que diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E falando em conflitos, nós sabemos que conflitos fazem parte de qualquer relacionamento saudável. O problema está em como nós reagimos a eles. No casamento, as críticas e os desentendimentos podem se tornar instrumentos de amadurecimento, ou pode se transformar em armas que ferem e afastam um do outro. Muitas vezes nós respondemos com dureza, guardamos rancor ou nos calamos com frieza. Outras vezes reagimos com orgulho, nos esquecendo que estamos do mesmo lado. Mas a palavra nos ensina que a maneira como respondemos pode acalmar ou incendiar uma situação. Por isso é muito importante que o casal discuta sobre problemas do passado, o que cada um passou na sua juventude, para que venha um conhecer mais intimamente o outro. O casamento ele já tem problemas suficientes sem que um cônjuge tenha que colocar um sinal de não perturbe ou dizer não quero falar sobre assuntos do passado. Se você realmente deseja conhecer mais seu esposo, deve conversar a respeito do passado, para criarem um nível maior de compreensão e compaixão entre os dois. Deste modo, quando uma das inevitáveis tormentas da vida surgir, já terão adquirido um profundo nível de confiança um no outro. Todo casamento deve ser construído sobre a base do compromisso e amor. Em 1 João 4,18 está escrito: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Há algum episódio vergonhoso de seu passado que ainda o assombra, talvez te ameace, dizendo: não diga isso a ele, você será rejeitada? Se você pensa dessa maneira, seu relacionamento será sempre controlado pelo medo e não pelo amor. Jamais oculte algo do seu esposo, independente do quão doloroso possa parecer para você. Talvez na sua infância aconteceu alguma coisa que te envergonha, que tu não quer que o teu esposo saiba. Isso é muito importante, sentar, conversar, abrir o coração. Porque quando o amor ele encontra erros passados na pessoa querida, e ele diz: eu o recebo, eu o abraço, eu aceito, ânimo, e sim, eu lhe perdoo. A verdade é que todos nós já cometemos graves erros e somos tentados a escondê-los. Porém, Cristo, ele nos oferece graça, perdão, purificação e plenitude, tudo em abundância. E hoje, o Senhor nos convida a lidar com os conflitos com sabedoria e graça, não ignorando o que precisa ser resolvido, mas aprendendo a falar com amor e a ouvir com humildade. Críticas construtivas, conversas respeitosas e corações dispostos a perdoar são caminhos para um casamento mais forte. É preciso perdão para solucionar conflitos. Não importa o quanto duas pessoas se esforcem para amar e agradar a outra, elas fracassarão. E com o fracasso vem a dor. E a única e melhor maneira para aliviar a dor é o bálsamo relaxante do perdão. O segredo para manter um casamento franco, íntimo e feliz é pedir e dar perdão rapidamente. E a capacidade para fazer isso está ligada ao nosso relacionamento individual com Deus. E sobre o processo de perdão, Jesus disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós.
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso está em Mateus 6, do versículo 14 e o 15. A instrução é clara. Deus insiste para que sejamos perdoadores. E o casamento, provavelmente, mais do que qualquer outro relacionamento, apresenta frequentes oportunidades para que nós venhamos ser essas mulheres perdoadoras. Para perdoar significa renunciar àquele ressentimento, ao desejo de punir. Por um ato de sua vontade, você libera a outra pessoa de uma situação difícil, porque o perdão, ele é um ato da nossa vontade, devemos querer perdoar. E como cristãs, você não faz isso sob coerção, arranhando ou gritando em sinal de protesto. Pelo contrário, você faz isso com um espírito manso e amoroso, como recomendou a Paulo. Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Isso se encontra em Efésios 4, versículo 32. Hoje, vamos orar para que os momentos de conflito se tornem oportunidades de crescimento e não de destruição. Peça sabedoria ao Espírito Santo para que o casal aprenda a se comunicar com empatia e respeito mesmo nas divergências. Ore para que seu esposo seja tratado pelo Espírito Santo em suas emoções. Peça que ele aprenda a lidar com críticas de forma madura, que também saiba fazer correções com amor, que ele não reaja com raiva, mas com equilíbrio e discernimento. Vamos orar? Senhor, hoje venho a Ti com o meu coração disposto a aprender, com meu coração disposto, Pai, a perdoar. Pai querido, ajuda-me a lidar com os conflitos dentro do meu casamento de forma sábia, de forma amorosa, Paizinho. Que eu não seja fonte de feridas na vida do meu esposo, mas de cura. Que minhas palavras sejam carregadas de graça e não de julgamento. Toca também o coração do meu esposo, que ele não se feche diante de críticas, mas que possamos conversar com respeito e disposição para melhorar. Que não permitamos que o orgulho, a impulsividade, Pai querido, venham apagar o amor que construímos. Quando os conflitos surgirem, e eles virão, que a Tua presença seja o nosso equilíbrio. Ensina-nos a conversar de forma madura, a ouvir com calma, a pedir perdão com sinceridade, encontrar soluções juntos, sem ofensas. Em nome de Jesus, eu creio no Senhor restaurando os nossos casamentos, que sejamos livres de críticas, de apontar o dedo um para o outro, mas que juntos nós possamos vencer todas as dificuldades, todos os conflitos em amor. Em nome de Jesus. Amém. Declaração de fé. Esse 8º dia, nós declaramos com fé que nosso casamento cresce mesmo nos conflitos. Em Cristo aprendemos a ouvir com humildade e a falar com sabedoria. Que essa declaração de fé faça parte do nosso dia de hoje, do 8º dia. Nosso casamento cresce mesmo nos conflitos. Em Cristo aprendemos a ouvir com humildade e a falar com sabedoria. Amém.